Shalom, shalom. Como vocês estão? Muito obrigado por estar conosco em mais uma reflexão com o pastor de pijama. Misericórdia. Quando ouvimos esta palavra, eu mesmo quando eu ouço, eu me lembro daquele versículo lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22. Que diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Mas nós vamos abordar e refletir sobre esta palavra, ou o sentimento que carrega esta palavra nas nossas vidas no dia a dia. Lá em Oséias, no capítulo de número 6, no versículo 6, o Senhor diz através do profeta: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. A frase misericórdia quero e não sacrifício, ela nos lembra que a verdadeira adoração a Deus, ela envolve muito mais do que rituais religiosos externos, ou seja, aquilo que nós vemos externamente, ou uma vida religiosa, mas ela exige do nosso coração a compassividade e uma vida dedicada ao amor e à justiça. Como está o nosso senso de misericórdia? Essa é uma pergunta interessante. Meditemos nisso. Mas eu quero fazer uma pergunta também. Nós buscamos a justiça e a equidade na nossa relação com as pessoas? Nós temos refletido o caráter de Deus nos nossos relacionamentos? Ou será que nós temos julgado e muitas vezes até condenado as pessoas que às vezes não são aquilo que a gente gostaria que elas fossem? Sabe, a misericórdia é algo muito mais profundo do que a gente pensa. A misericórdia é você entender a fragilidade de alguém. É só você pensar com relação à misericórdia de Deus nas nossas vidas. O quanto Deus nos entende. Entende as nossas fraquezas, fragilidades, as nossas debilidades. E o amor dele é tão grande que às vezes até nós pensamos como que Deus pode ser tão misericordioso a ponto de nós errarmos tanto, mesmo tendo plena consciência de que a gente às vezes está errado, porque quando éramos ignorantes, a Bíblia diz que Deus não levava em conta a nossa ignorância. Mas e depois, quando nós passamos a ter o conhecimento? As misericórdias do Senhor continuam não tendo fim. Por isso que nós estamos meditando sobre a misericórdia que nós carregamos dentro de nós. Ela é verdadeira, ela é sincera, ela faz com que nós demos suporte às pessoas. A Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar não é você aturar, mas é você dar suporte. Irmãos, meus amados, nós não somos descartáveis. Porque senão nós não estaríamos na presença do Senhor.
Nós ouvimos a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo está ecoando nesse mundo. Porque o Senhor Jesus disse que ele subiu ao Pai. Mas ele prometeu, mas eu vos enviarei outro Consolador. Então ele está aqui no mundo. E ele está convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Não é nós que convencemos, é o Espírito Santo. A nossa missão é falar do amor de Deus, é falar das boas novas. Nós não podemos querer fazer o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. A nossa missão é falar do amor de Deus. A nossa missão é testemunhar do amor de Deus. É viver o amor de Deus. E é para isso que nós passamos por um processo na nossa vida. Porque não é uma mágica. Eu mesmo, 35 anos de vida cristã, eu tropecei. E eu estive 10 anos fora da presença do Senhor. Não porque eu estava fora da igreja. Porque veja, a gente quando se desvincula de um corpo, a gente morre. E a gente passa a não mais viver uma vida completa em Deus. Então, eu não estou falando da igreja, instituição, mas estou falando do corpo. Nós precisamos estar ligados no corpo. E essa experiência me trouxe uma profundidade muito grande com relação à misericórdia de Deus manifestada em nossas vidas. E dessa mesma forma que nós devemos olhar para as pessoas. Assim como Deus não nos descarta, jamais poderemos descartar ninguém, porque não são como a gente quer que elas sejam. Nós devemos compreender, nós devemos amar, nós devemos dar suporte, porque é isso que Deus quer de nós. Reflita nisso. Como que a misericórdia tem atuado na minha vida ou através da minha vida? Permita que o Espírito Santo te conduza a um coração misericordioso, a uma vida misericordiosa. Isso não nos faz melhor que ninguém. A Bíblia fala que aquele que quer ser o maior, antes seja o menor. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero dizer para vocês que de forma simples eu quero passar. Eu não sou nenhum mestre. Nós temos muitos pregadores que você pode ouvir. Eu quero de uma maneira informal conversar e que eu alcance uma pessoa através dessa mensagem. Porque não sou eu que vou convencê-la. O Espírito Santo vai trabalhar no coração das pessoas. E eu não encaro isso como uma missão. Eu encaro isso como um dever de abençoar as pessoas. Que você possa abençoar as pessoas através da sua vida. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.